Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Leremos dos versos 16 a 24. Gênesis 4, de 16 a 24. Diz assim a santa palavra do Senhor. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Até aqui. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra, que é sobrenatural, ó Pai, que é a Tua inerrante, infalível palavra, que é uma espada de 2 gumes, que penetra, ó Pai, nossas juntas e medulas, nosso espírito, e nos atinge no mais profundo do nosso coração. Nós te louvamos porque pela Tua providência o Senhor inspirou homens santos para escrever a Tua palavra, e no decurso das gerações o Senhor a preservou para que ela chegasse até nós incorruptível, ó Pai, e fiel, a fim de que nós aprendêssemos diretamente do Senhor. Nós cremos no poder do Senhor, no poder da Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, e é confiados nisso que nós pedimos, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, abra o nosso entendimento para que possamos entender a Tua palavra e colocar em prática na nossa vida. Somos imperfeitos, pecadores, limitados, por isso nós pedimos a Tua assistência, o auxílio do Teu Santo Espírito, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a humanidade está dividida em 2 grupos. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Os que servem a Deus pautam a sua vida e a dirigem baseados nos ensinos da palavra, do santo livro do Senhor, a voz do Senhor. Aqueles que não servem a Deus pautam as suas vidas no curso do mundo, no pensamento corrente da sociedade. Para onde o mundo vai, eles acompanham. Eles fazem aquilo, geralmente, com o qual a sociedade concorda. Algumas discussões acabam trazendo à tona essa grande separação que há na sociedade. Aborto, homossexualismo, divórcio, sexo antes do casamento. Veja que, se não existisse a palavra de Deus, estes temas não seriam discutidos. Por outro lado, se não existisse pecado, essas práticas não existiriam, porque pecaminosas. A divisão da humanidade pode ser vista claramente no decorrer da história e com bastante facilidade na palavra de Deus. Se nós retrocedermos, encontraremos no Novo Testamento, por exemplo, um grupo de homens e mulheres, um pequeno grupo, andando segundo a palavra, transtornando o mundo por causa da palavra. E uma grande massa da sociedade da época no paganismo, adorando outros deuses. Se nós formos para o Antigo Testamento, nós encontraremos a divisão clássica encontrada nos Salmos, os justos e os ímpios, os justos e os ímpios. E isso está no Antigo Testamento inteiro. Nem todos os de Abraão são de fato filhos de Deus, mas aqueles que foram chamados por Deus. É por isso que no Antigo Testamento você também tem um grupo pequeno de homens e mulheres fiéis, e um grupo que constantemente se inclinava para a idolatria, buscando deuses de fertilidade, deuses que lhes dessem mais chuvas. Nós vemos no início da história da humanidade que
São os textos que nós temos trabalhado. Essa divisão, então, enraizada, né? A história da humanidade começa com essa divisão. Nós temos aqui um texto tratando dos descendentes de Caim, e na sequência nós temos um trecho tratando dos descendentes de Adão. E por que essa divisão? Caim não era filho de Adão? Uma genealogia não daria para contar a mesma história? Mas Moisés, divinamente inspirado, separou as genealogias, de modo que você tem na genealogia de Caim a chamada genealogia ou linhagem da serpente, e você tem na genealogia de Adão a chamada linhagem do Messias, que passa por Sete e vai até o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você for para Lucas capítulo 3, você vai encontrar o nome de Sete lá, porque a linhagem messiânica passa por ele. Então observe que nós temos aqui, logo no início da história, as três linhagens, as duas linhagens, as duas divisões que encontramos até hoje, entre salvos e não salvos, entre eleitos e reprovados, elas nascem aqui, já no Éden. E nesta noite, então, nós vamos, meus irmãos, olhar para estas duas divisões. Olhando para a genealogia de Adão, que passa pelos descendentes de Sete, nós encontramos piedade e retidão entre os descendentes. É nessa descendência que nós vemos Matusalém, que foi um homem piedoso, nós vemos Noé, que foi um homem piedoso, que foi salvo mais adiante do grande desastre do dilúvio, o juízo de Deus sobre as nações. E é na linhagem de Sete, de Adão e Sete, que nós vamos encontrar Enoque, que andou com Deus e teve uma comunhão tão profunda com o Criador que não morreu, mas foi levado. Ao passo que na linhagem de Caim, nós vamos encontrar homens distantes de Deus, tendo o ápice em Lameque, um assassino polígamo. Nesta noite, então, nós vamos analisar com detalhes a primeira linhagem, a primeira descendência, a descendência de Caim. E o tema do nosso sermão é os pecados de uma sociedade distante de Deus. Os pecados de uma sociedade distante de Deus. Quais são os pecados de uma sociedade distante de Deus? O primeiro pecado, que nós vemos aqui claramente, alienação, separação. É uma sociedade que quer distância de Deus, é uma sociedade alienada, uma sociedade separada. Alienação. O verso 16 começa dizendo: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim saiu da presença de Deus, tendo o Éden como o local de manifestação da presença de Deus. Nós sabemos que Deus é onipresente, que Ele está em todos os lugares do universo. Mas o sentido aqui é que Caim saiu daquela manifestação visível, teofânica da presença de Deus. E ele não saiu apenas desta presença, mas como ele saiu da sua comunhão também. Essa é a ideia do texto inteiro. Caim não quis mais comunhão com Deus. Ele sai da presença dele e, por consequência, ele abandona a sua família, os seus pais e os seus irmãos, porque o texto bíblico vai dizer que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, né? Então ele sai da sua parentela e ele se distancia. E o verso 17... coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. É muito provável que Caim já estivesse casado quando ele saiu para a terra de Nod. Porque pense um pouquinho, que mulher casaria com um homem sobre o qual pesava a maldição de Deus? Os irmãos se lembram da dura maldição que Caim recebeu? E ele recebeu a maldição de ser um errante sobre a terra. E ele ficou tão assustado com isso, que Deus ainda agiu de misericórdia e colocou nele uma espécie de sinal para que não o matassem. Que mulher se casaria com um homem sobre o qual havia uma maldição? Tudo indica, ele já fosse casado quando do episódio do assassinato. E quem foi a mulher de Caim? Muito provavelmente uma irmã
uma irmã. Em Gênesis 5:4, nós vemos que Adão teve filhos e filhas, e Adão viveu 930 anos, frutífero. Então não era uma família pequena, houve filhos e filhas. E aqui, no início, ele deve ter se casado com uma irmã, não há outras possibilidades. E naquele momento, o casamento entre irmãos não havia sido proibido por Deus ainda. Aliás, note que Abraão era casado com uma meia-irmã. Então, naquele início não havia essa proibição. Isso veio a ser proibido depois pela lei de Deus, dizendo claramente que relações próximas, as chamadas relações incestuosas, não eram mais permitidas. Mas neste início a ordem era: multiplicai-vos e enchei a terra. Por isso que havia a possibilidade de casar-se entre irmãos. O fato é que Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Observe, Deus disse que Caim seria errante por sobre a terra. Ele não teria um local fixo, mas ele não aceitou isso. Ele criou uma cidade para ele se estabelecer. Deus prometeu proteção para Caim. 7 vezes será vingado alguém que atentar contra você. Caim não confiou. Caim quis a segurança de uma cidade, de muros. Ele não confiou na proteção do seu Deus. Ao invés de ele confiar em Deus, ele confiou na proteção de muros de uma cidade. Ele não dá à cidade um nome que glorifique o seu Deus, mas ele dá o nome do seu filho Enoque. E Davi vai escrever mais tarde, no Salmo 49, verso 11, referindo-se aos ímpios: o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. No caso aqui, Caim não deu o seu próprio nome, mas deu o nome do seu filho, para que o nome do seu filho ficasse, digamos, perpetuado em uma cidade. Caim, então, longe de Deus, ele tenta acalmar a sua consciência pesada, empreendendo grandes coisas, fazendo uma cidade. É isso que ele estava fazendo. Entre retornar aos caminhos de Deus, arrependido, e empreender grandes coisas, ele foi na segunda opção. Ele empreendeu grandes coisas. Alguém já disse que os homens cujos nomes não estão escritos no céu ficam bastante ansiosos para tornar os seus nomes famosos na terra. É o caso de Caim. É um homem fugindo de Deus e apoiando-se em realizações humanas, não buscando compensar o erro com arrependimento e com obras para glorificar a Deus. Ele está buscando empreendimentos para amortecer a sua consciência que está atacada. Verso 18: a Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Os nomes são bastante parecidos com os nomes da linhagem de Adão, que nós temos na sequência no capítulo 5, com um destaque. Na lista das descendências, o 7º nome das duas tem destaque. Na descendência de Caim, o 7º é Lameque, um assassino polígamo. O 7º nome na descendência de Adão é Enoque, que andou com Deus. Os destaques estão no número 7, nas duas descendências. De um lado, um polígamo assassino que promoveu a morte de 2. Do outro lado, um homem piedoso que andou com Deus e que não morreu. Veja os paralelos. Observe que as consequências de um homem que não anda com Deus são, muito provavelmente, a sua descendência não andar com Deus também. A partir do verso 20, nós vamos ver os 3 filhos de Lameque, deste homem, desenvolvendo a cidade, desenvolvendo a cultura, mas totalmente alienados de Deus. Não há nenhuma menção a Deus na linhagem de Caim, ao passo que na linhagem de Adão você tem constantes menções a Deus.
O verso 20: Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. É interessante observar que os filhos de Lameque, descendentes de Caim, não foram lavradores da terra, como Caim o fora. Eles preferiram habitar em tendas e ir para a pecuária, para cuidar de animais. De fato, depois da queda, trabalhar com a terra tornou-se um exercício bastante pesaroso, bastante pesado, ainda mais na descendência de Caim, com aquela maldição e com o sangue de Abel manchando a terra, ainda mais assim. Eles lidaram com gado então, eles foram se tornar pecuaristas. Mas observe, nenhuma referência a Deus, nenhuma referência a Deus. O nome do seu irmão foi Jubal, e este foi o pai dos que tocam harpa e flauta. Então, enquanto o seu irmão se dedicou à criação do gado, o outro se dedicou à música, inventando instrumentos. Meus irmãos, a música é de fato um belo refúgio para aqueles que querem se esconder de Deus. A música pode glorificar a Deus. E, aliás, esses instrumentos depois vão ser trazidos para o culto. Deus vai trazê-los para o culto. Digamos que Ele vai santificar estes instrumentos que foram criados numa descendência maligna. Mas observe que música é um belo refúgio e uma bela distração se ela não é feita para glorificar a Deus. E foi o que aconteceu aqui. Jó, narrando como vivem os perversos, ele pergunta: como, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Como é, pois, que vivem os perversos? E ele responde, observe: seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam correr suas crianças como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam com tamboril e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Jó 21, de 7 a 12. Como é que os perversos vivem? Eles vivem assim. Os seus filhos estabelecem as suas casas ao redor, os touros geram animais, as vacas dão a sua cria, as suas crianças correm, dançam, cantam com tamboril, se alegram com a harpa e ao som da flauta. Em outras palavras, eles vivem alienados de Deus. Eles vivem vidas de aparente alegria, aparente paz, mas sem temor do Senhor. É assim que vivem os perversos. Tudo isso sem Deus, em uma vida separada de Deus. Os instrumentos aqui não são para louvar a Deus. Observe, a quantidade de vezes que a Bíblia fala de instrumentos, majoritariamente é para louvar e adorar a Deus. Aqui não. Aqui são instrumentos de distração. Verso 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aqui nós temos um dos irmãos criando instrumentos cortantes, com bronze e com ferro. Observe que a sociedade estava avançando, mas totalmente alienada de Deus. Enquanto na genealogia de Adão e de Sete, nós temos um Enos que começou a invocar a Deus, e um Enoque que andou com Deus, e Deus o tomou para si, e um Noé que viveu com integridade na sua época. Aqui nesta genealogia nós temos apenas o desenvolvimento da pecuária, da música e da metalurgia. Uma sociedade ímpia em que as invenções se tornaram substituto para um relacionamento pessoal com Deus. É claro que essas coisas são boas, mas observe, elas não estão sendo feitas para glorificar a Deus. Elas estão sendo feitas para fugir da presença de Deus, para amortecer consciências. Nós temos aqui um retrato da sociedade cainita de Caim, e nós temos aqui um retrato da nossa sociedade também. Pessoas trabalhando na cidade,
crianças indo para as aulas de música, instrumentos tecnológicos sendo construídos, mas tudo fora da presença do Senhor, em uma ilusão de progresso. Uma sociedade tentando preencher o vazio da vida sem Deus, com trabalho e desenvolvimento humanos. Como escreveu o pastor Matthew Henry, as coisas mundanas são as únicas coisas nas quais as pessoas carnais colocam seus corações e são mais engenhosas e diligentes. Assim foi com a raça ímpia do amaldiçoado Caim em Lameque. Ali estava um pai de criadores de gado, um pai de músicos, mas não um pai de fiéis. Ali estava alguém para ensinar em bronze e em ferro, mas não para ensinar o bom conhecimento do Senhor. Ali estavam os caminhos de como ser rico, de como ser poderoso e de como ser feliz, mas nada sobre Deus, nada sobre Deus. O primeiro pecado, meus irmãos, então, de uma sociedade que se distancia do Senhor é a alienação, é viver longe de Deus, fugindo de Deus, separado de Deus. É trabalhar e desenvolver pensando em tudo, menos em Deus, menos na glória do seu nome, sem reconhecer que toda matéria-prima e toda a habilidade para transformar a matéria-prima vem de Deus, sem dar glória ao seu nome. Este é o primeiro pecado de uma sociedade distante de Deus. Algumas aplicações que nós podemos fazer aqui. Primeira, não fuja da presença do Senhor. Não procure distrações para aliviar o peso da sua consciência, como fez Caim. Não busque refúgio no trabalho. Volte-se para Deus para resolver os teus problemas com Deus. Não faça como Caim. Busque refúgio em Deus e não na cultura, não no trabalho. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46:1. Segunda aplicação, não tente perpetuar o teu nome. Não tente deixar o teu nome gravado como tentou Caim e como daqui a pouco nós veremos, os edificadores da Torre de Babel tentaram perpetuar o seu nome. Trabalhe para que o nome de Deus fique gravado na história. Pense como João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Terceira aplicação, ore para que a tua descendência, para que os teus filhos, teus netos, bisnetos, eles sejam parecidos com uma descendência, ou a tua descendência seja parecida com a de Sete, e não com a de Caim. E para isso, invista nos teus filhos, gaste tempo com teus filhos, para que a tua descendência seja parecida com a de Sete, com homens como Enos, Noé e como Enoque, servos de Deus. Há pouco tempo eu estava pesquisando e um autor diz exatamente isso. Se você pegar os homens que Deus mais usou na história da igreja, você vai perceber que há um padrão entre eles. Na sua maioria, foram homens que tinham uma mãe gastando tempo com eles durante o dia, ensinando a palavra de Deus. Isso é um padrão na vida de muitos homens. Mães cuidadosas, mães que investiram tempo na formação dos seus filhos. E o autor conclui: mulher, você pode fazer muito mais pela sociedade, educando bem os teus filhos, no íntimo e no aconchego da tua casa, do que se candidatando a um cargo público. Você pode fazer muito mais, educando bem os teus filhos no interior da tua casa. Uma quarta aplicação, trabalhe com dedicação para a glória de Deus. O mandato cultural de desenvolver a terra, de criar cidades, foi dado por Deus, de fato. Mas Ele quer que nós avancemos com a sociedade para a glória do nome dEle. Ele quer que a sociedade avance com tecnologia, com cultura, com desenvolvimento, mas para a glória do nome dEle. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31.
E isso diz respeito às irmãs que são donas de casa ou a um grande executivo. Todo o nosso trabalho deve ser para a glória de Deus. Quando eu varro a calçada da minha casa, eu tenho que fazer para a glória de Deus, porque aquele pedaço de terra, adivinhe de quem é? É de Deus. Quando eu lavo a louça, eu faço bem feito, porque toda a matéria-prima ali que virou vidro foi feita por Deus. Quando no comércio eu atendo bem as pessoas, eu estou fazendo para a glória de Deus. Quando na empresa eu faço o melhor produto, eu estou fazendo para a glória de Deus. Quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Os pecados de uma sociedade distante de Deus: primeiro, alienação; segundo, imoralidade. Verso 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. É na descendência de Caim que vem a deturpação do casamento. A primeira deturpação e corrupção do casamento vem na descendência de Caim. A deturpação do mandato social. Deus disse à família: crescei e multiplicai-vos, a primeira família. É o chamado mandato social. Aqui nós temos a deturpação. Deus estabeleceu a monogamia. Logo depois de criar Eva, Deus estabeleceu: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui nós vemos Lameque inaugurando a poligamia. Ele não cumpriu a ordem de Deus, mas ele tomou para si 2 mulheres. O que a Bíblia fala sobre poligamia? Pelo menos 5 coisas. Primeira, a poligamia ela é mencionada aqui pela primeira vez numa descendência rebelde, na linhagem da serpente, na sociedade de Caim, na cidade de Caim, uma sociedade rebelde contra Deus. Segundo, várias vezes Deus advertiu polígamos nas Escrituras sobre consequências deste pecado. Por exemplo, Deuteronômio 17:17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Terceiro, Deus nunca ordenou a poligamia. O estabelecido por Deus foi: os 2 se tornam uma só carne, a monogamia. Quarto, todo polígamo na Bíblia pagou um alto preço e consequências por causa do seu pecado. E aqui nós temos Abraão, Jacó, Davi e Salomão. Todos eles sofreram por transgredirem a lei de Deus e terem mais de uma esposa. E quinto, Deus odeia tanto o divórcio quanto a poligamia. Ter mais de uma mulher ao mesmo tempo é adultério, segundo a palavra de Deus. Deus odeia, meus irmãos, estas corrupções do seu ideal de macho e fêmea, tornando-se os 2 uma só carne. Por isso ele odeia o adultério, ele odeia a poligamia e ele odeia o homossexualismo. Todos estes são deturpações do ideal estabelecido pelo nosso Deus ali no Éden. Observe, especificamente a poligamia é fruto da cobiça e da lascívia. O que faz um homem querer 2 mulheres, se não cobiça e lascívia? São caminhos de morte. Uma sociedade que se afasta do Senhor, se afasta de prazeres espirituais. E quando não há prazeres espirituais, o que resta são os prazeres da carne. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, mostrou esta relação entre se afastar de Deus e cada vez mais buscar prazeres da carne. Romanos capítulo 1. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém.
Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Tudo isso porque desprezaram o conhecimento de Deus, se afastaram de Deus. E esse afastamento fez com que eles adorassem criaturas ao invés do Criador. E por causa disso, Deus os entregou à carne. Deus os entregou à carne. Aqui em Romanos é usado 3 vezes uma palavra que é um termo técnico para um juiz entregando alguém à morte. É uma palavra grega que no português está traduzida como os entregou, os entregou, os entregou. É um juiz entregando alguém à própria morte. É o que Deus está fazendo com a humanidade. Você já reparou como a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais imoral, promíscua, voltada para as relações homossexuais, para as relações adúlteras, polígamas? De vez em quando sai alguma reportagem de um indivíduo casando com 2, 3, vira manchete por enquanto, né? Mas essas coisas vão se tornando normais. A questão de homossexualismo parece que é uma moda isso, e nós sabemos que é o diabo corrompendo e desestruturando a família estabelecida por Deus entre homem e mulher. A sociedade, meus irmãos, que se afasta do Senhor, vive cada vez mais na carne, e é o que nós temos aqui neste texto. Tanto a sociedade de Caim quanto a nossa sociedade, na medida em que se afastam de Deus, estão se tornando sociedades de imoralidade. Algumas aplicações neste segundo ponto. Primeira, não tenha inveja do ímpio, especialmente homem. Não queira ser um Lameque, não queira ser. É possível que você tenha amigos que você sabe não são fiéis às suas esposas. Eu, antes de ser pastor, trabalhava em um banco e eu tinha ali colegas de trabalho que nós sabíamos, tinha uma esposa, mas tinha uma amante. Homem, não inveje isso, não inveje isso. Abomine isso. São caminhos de morte, são caminhos de morte. Homens que não têm a Cristo seguem por este caminho com muita facilidade. Homens que têm a Cristo no coração devem abominar esta prática, não devem nem pensar nisso. Abomine estes caminhos. Deus promete o inferno aos adúlteros, o inferno. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não tenha inveja do ímpio. Segunda aplicação aqui. Trabalhe para não se tornar um Lameque. Cuide do teu coração e dos teus pensamentos, para que você não seja um impuro de pensamentos, para que você não seja um polígamo nos teus pensamentos. Busque a santificação dos seus pensamentos, da sua mente e do seu coração. Gaste tempo diário na leitura da Bíblia e na oração. É isso que vai te dar forças para você resistir às tentações. E especialmente, irmãos, num mundo tão sensualizado como nós vivemos, gaste tempo com a oração. Como diz John Piper, é fogo contra fogo. É o fogo da palavra, da oração, de uma vida com Deus, para rebater o fogo das paixões carnais que estão tão evidentes nos nossos dias. O segundo pecado de uma sociedade que está distante de Deus é a imoralidade. E por fim, o terceiro pecado é a violência. A violência. Verso 23. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Você deve ter reparado que isso foi dito em forma de poesia. Em forma de poesia. Na tua Bíblia, há um distanciamento aí, há uma formatação diferente neste versículo.
porque isso aqui está em forma de poesia, de fato, e bem feita, bem trabalhada, com chamados paralelismos hebraicos. Talvez fosse até uma música, não sabemos. Mas o fato é que Lameque se gaba, se orgulha, conta vantagem às suas esposas pelos seus atos de violência. Matei um rapaz porque ele me feriu, matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Nós não temos detalhes, mas é evidente a desproporcionalidade da resposta. Um homem o feriu e ele o matou. Um rapaz o pisou e ele o matou. Percebem a desproporção da resposta? Ele não feriu de volta, ele não pisou de volta, ele matou o primeiro e matou o segundo. E aqui ele está se orgulhando, ele está se gabando, ele construiu um poema, talvez uma música, certeza um poema, para se gabar diante das suas esposas. E na sequência ele zomba do castigo de Caim, como que desafiando Deus para um castigo maior. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Eu quase vejo Lameque aqui com a mesma expressão do nordestino cabra macho. Permita-me falar, né? Porque eu tenho sangue nordestino. Se gabando aqui, né? Se Caim era bravo, eu sou muito mais. De mim vai ser 70 vezes 7. Se gabando, desafiando a Deus quanto ao castigo. E não pensemos que Lameque era um ignorante, um chucro. Não, ele teve 3 filhos inteligentes. Um filho foi pai da pecuária, o outro foi o pai dos instrumentos musicais e o outro foi o pai da metalurgia. E ele constrói aqui um poema bem construído, com os paralelismos hebraicos. Lameque não é um ignorante, Lameque não é um chucro, Lameque é inteligente, mas é perverso, orgulhoso, arrogante, insensível, vingativo e assassino. Meus irmãos, Lameque e a sua sociedade são o retrato de muito que acontece nos nossos dias. Nós temos desenvolvimento, nós temos cultura, nós temos tecnologia e violência. A tecnologia, aliás, nos permite apertar um botão aqui e centenas de mísseis matarem milhares de pessoas no outro lado do mundo, apertando um botão. Lameque, aliás, se parece com muitos homens dos nossos dias que são inteligentes, instruídos, mas têm um coração repleto de adultério, de violência, de pecado. Na verdade, todo homem sem Cristo é parecido com Caim e é parecido com Lameque. Como nós lemos em Romanos 3, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, a violência. Nos seus caminhos há destruição e miséria, violência. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. O homem sem Cristo tem essa mesma violência no seu peito, essa violência desproporcional, é pronto para reagir com fúria. O homem com Cristo segue outros 70 vezes 7. O homem com Cristo vai se guiar por outros 70 vezes 7. Pedro se aproximou e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O homem com Cristo segue isso aqui. 70 vezes 7 para nós não é vingança desproporcional, mas é perdão.
é perdão, é oferecer a outra face, é andar a segunda milha. O servo de Deus não pensa em se vingar 70 vezes 7, mas pensa em perdoar 70 vezes 7. O terceiro pecado de uma sociedade que se afasta de Deus é a violência. Observe o nosso mundo, observe a facilidade que nós temos de informação. Nós estamos na era da informação, informática, tecnologia de informação. Com o aparelho celular você pesquisa do outro lado do mundo em segundos. Observe o desenvolvimento que nós estamos tendo. Dia desses eu ouvi um sociólogo dizendo que os nossos tempos são os melhores. Nós nunca tivemos tantas coisas à nossa disposição, tantos bens produzidos e trabalhados à nossa disposição. Mas me diga se a violência diminuiu. Me diga se o coração do ser humano está em paz. É uma sociedade que desenvolve-se à parte de Deus, longe de Deus. E o que resta é, de fato, distanciamento, imoralidade e violência cada vez mais crescentes. Concluindo, meus irmãos, é evidente, é claríssimo que a sociedade segue dividida em dois grupos: aqueles que servem a Deus e se pautam na sua palavra, e aqueles que não andam com Deus e andam no curso do mundo, nas trevas, na obscuridade dos seus próprios pensamentos. Nós encontramos a divisão aqui neste texto nas linhagens de Caim na linhagem de Caim e na linhagem de Adão e Sete. A família de Caim, com a sua cidade e os seus descendentes, é como que um microcosmos do que nós temos no mundo hoje. Ali nós temos desenvolvimento da sociedade, temos técnica, temos poesia, mas temos falhas morais e afastamento de Deus. Nós temos desenvolvimento à parte de Deus, tolerância a pecados sexuais porque estão longe de Deus, e temos violência desproporcional. A nossa missão, meus irmãos, como discípulos de Cristo, é sermos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra para salgarmos uma sociedade que está corrompida, e quando a corrupção chega em nós, ela para, porque nós somos sal da terra. E luz do mundo, para iluminar com a luz de Cristo aqueles que estão nas trevas. Ao invés de alienação, nós temos completa comunhão com o nosso Deus, e a teremos em plenitude na eternidade. Aliás, na eternidade, ao invés de imoralidade, nós teremos completa santificação para todo sempre. E ao invés de violência, nós teremos o eterno shalom, a paz e a perfeita comunhão com Deus, com o próximo e com o universo criado. Caim edificou uma cidade para se proteger e para fugir de Deus. Nós aguardamos a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Nós aspiramos a uma pátria superior, isto é, celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus, porquanto nos preparou uma cidade, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia dos santos. Esta cidade, meus irmãos, não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós, que no passado não éramos povo, que também fomos errantes, agora somos bem-vindos à cidade edificada por Deus. Lá Ele nos receberá e nós viveremos para sempre com Ele. Aleluia, Maranata, louvado seja o nome do Senhor. Amém.